juventude com a sua filosofia, ao passo que ele mesmo considerava sua atividade de interpelação, a pergunta, né, constante aos cidadãos, indispensável ao bem-estar da comunidade política. Aí vale um comentário, o primeiro comentário aí, né? Nós estudamos sobre isso, sobre a metodologia do Sócrates, que é o diálogo, né? Metodologia dialógica. Opa, chegou alguém, peraí. Peraí, opa. Nós estudamos sobre isso, a metodologia dialógica de Sócrates, nas aulas do dia 14/7 e do dia 3/8, se não me engano. Se vocês puderem depois ver lá, tenho quase certeza que foi nesses dias que nós estudamos. Vou voltar aqui, peraí. Então, e na verdade nós estamos passo a passo, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa anotação. Ó, nós estudamos lá o parteiro de almas, que eram as perguntas penetrantes, conhecimento progressivo, a prática constante, a dor das descobertas, a dificuldade do percurso, a refutação, a ironia e maiêutica, né? Foi o passo a passo do método dialógico de Sócrates. Então ele continua o texto aí. Sócrates parecia julgar que o bem-estar da vida política dependia de que os cidadãos examinassem incessantemente suas opiniões e, por conseguinte, chegassem à capacidade de refletir sobre suas crenças e de bem fundamentá-las. Aqui, ao interrogar seus interlocutores, Sócrates tinha por objetivo fazer com que as pessoas desenvolvessem uma consciência, né, a respeito daquilo que acreditavam saber. Nós também estudamos sobre isso. Quando, por exemplo, nós vimos lá no texto que o Sócrates ele se considerava mais sábio, ou se considerar sábio, justamente por saber da sua própria ignorância, né? Se vocês tiverem alguma questão ou quiser complementar o que eu estou falando, pode abrir o microfone e falar. É tranquilo, tá? Então vamos continuando. Julgava que era um bem para a cidade, pois pensava, fazer com que as pessoas refletissem, né? Pensava que o viver junto a outros supõe que antes cada indivíduo seja capaz de viver junto a si mesmo, ou seja, né, saber da sua própria consciência, do próprio conhecimento. Isso se dá na reflexão incessante por meio da qual sou testemunha e juiz de minhas ações e princípios, em um diálogo interminável comigo mesmo. Aqui Sócrates é atual, né, e fala conosco também, né? Daí a importância da filosofia, né? Da gente pensar sobre as coisas, as circunstâncias que estão à nossa volta. Nós falamos sobre suspender o juízo de valor para poder fazer essa análise, né? Não é isso? Não ficar só com as nossas opiniões, né? Filosofia é importante por isso. Para o filósofo, haveria, portanto, uma conexão estreita entre a sua atividade e a vida política, ainda que ele mesmo não pleiteasse assumir qualquer protagonismo político. Nós vamos ler na Apologia, em algum determinado momento, né, que Sócrates revela, na sua defesa, que abandonou a vida pública para se dedicar a esse questionamento, essa atividade de questionamento, de fazer com que os outros tomassem posse da sua consciência, da sua razão, vamos dizer assim, a gente pode dizer dessa forma, né? Sócrates, como é sabido, não convenceu a sua audiência de cidadãos de Atenas e acabou condenado à morte. Mas em que consistia essa sua atividade filosófica e como compreendia a tarefa do próprio pensamento? Sócrates interpelava as pessoas, né, constantemente, os cidadãos, e não os deixava quietos, como ele mesmo reconhece, partindo de questões gerais sobre a justiça, a virtude, etc. Ele buscava despertar os cidadãos para a busca da verdade subjacente à opinião de cada um, o que significava, em primeiro lugar, compreender que toda opinião é perspectiva. Opa, chegou mais alguém aí? Júlia, temos 16, bastante gente, legal. Então, toda opinião, onde é que nós paramos aqui? Toda opinião, né, que significava, em primeiro lugar, compreender que toda opinião é perspectiva e que ninguém pode pretender estar na posse de uma verdade inquestionável, né?
método dialógico, né, que nós estudamos passo a passo nas aulas dos dia 14, do 7 e 3 do 8, fala sobre isso. Né? Ele buscava, então, explicar o caráter limitado de toda opinião, para livrar os cidadãos dos preconceitos que os impediam de pensar, de continuar refletindo sobre a justiça, a virtude, o bem, a beleza, a verdade, etc., para julgarem, já saber em que consistia cada um desses temas. Podemos afirmar, então, né, a partir desse trecho, que os ensinamentos de Sócrates influenciaram seu aluno Platão. E esses ensinamentos podem ser vistos, por exemplo, podem ser identificados naquela narrativa que nós vimos muito assim, rapidamente, do mito da caverna. Né? Essas coisas podem ser identificadas ali. Quando o filósofo se desacorrenta, que ele vai para fora para ter contato com outra realidade, ele volta, né, para a caverna para falar para as pessoas o que ele tinha visto. Né? Sócrates não propunha qualquer doutrina, mas em sua atividade se dá a ver uma compreensão específica da atividade do pensamento, que não é primariamente contemplativa, mas, antes de tudo, comprometida com os assuntos humanos. Olha, que nesse trecho aqui, isso tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos entre os pré-socráticos e os filósofos que vieram posteriormente. Os pré-socráticos tinham um olhar para a natureza, né, como nós vimos nas aulas anteriores, e a partir de Sócrates, o foco, o objeto de estudo será mudado, né? Deixará de ser a natureza como explicação e origem de todas as coisas e passará a ser a atividade humana, o homem, né? Vai ser uma coisa, um antropocentrismo. A gente pode dizer que o homem se torna um objeto do estudo, né? Claramente, há perigo associados à atividade do pensamento compreendido com uma reflexão incessante, pois é de sua natureza não deixar nada a salvo desse escrutínio, dessa investigação. Conceitos, doutrinas, convicções são precisamente o tema dessa reflexão. E quando alguém é despertado para a precariedade e parcialidade e o caráter perspectivo dessas coisas do pensamento, há sempre o risco de o pensamento crítico dissolver crenças em perplexidade. O sei que nada sei, que marca o envolvimento de Sócrates com a filosofia. Aí, fazendo um comentário rapidamente aqui, ao investigarmos um tema por meio do diálogo, né, podemos desfazer uma má informação ou mesmo evitar a propagação de uma mentira. Quando nós falamos sobre isso nas aulas, né, em algumas aulas. A dúvida filosófica, a dúvida metódica, né, são meios que a gente tem, através do diálogo e da conversa, para desfazer alguma má informação ou não deixar propagar uma mentira. O que resulta dessa experiência socrática com a atividade do pensamento, portanto, não é um sistema articulado de verdades evidentes ou uma doutrina, mas a própria experiência de uma vida que não abdica da busca do significado, porque compreende que a ser vivida se ela for baseada numa análise, né? Uma investigação. Você não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que desenvolver o senso crítico, né? E não, é aquilo que a gente tem falado nas aulas, né? Você desenvolver o olhar atento e crítico, né? Sobre as coisas. Aqui eu posso falar, mais uma vez, a necessidade de olharmos a vida criticamente, né? É importante a gente desenvolver essa análise crítica, né? A respeito de tudo que está à nossa volta. Como bem notou a Hannah Arendt, que é uma filósofa... Opa, chegou mais gente aí. Anirides. Como notou bem Hannah Arendt, em A Vida do Espírito, ao refletir sobre Sócrates, o pensamento é igualmente perigoso para todos os credos e, por si mesmo, não dá origem a nenhum novo credo. É muito perigoso para todo dogmatismo, doutrinação e manipulação, e implica uma dedicação e uma busca que dura enquanto dura a vida,
Então, ele está falando aqui, né, que quando você começa... não é questionar por questionar, mas quando você começa a discutir, você começa a desfazer algumas coisas que eram dadas como certas, né? A filosofia, ela não serve para você se distanciar da sua fé ou simplesmente negar por negar. Ela é justamente para fortalecer aquilo que você acredita, né? Mas respeitando o outro, né? Tem isso também. E aqui, o último parágrafo, o autor vai confirmar para a gente a importância, né, da filosofia em nossa vida, com todos os perigos que possam acontecer, né? Mesmo com esses perigos, vale muito mais a pena a gente estar atento e ter uma visão crítica do que ficar conformado simplesmente, né, com as coisas que nos chegam, né? Então ele diz o seguinte: muito mais perigosa, todavia, é a recusa a pensar, né? Isso é muito mais perigoso, se você ficar à mercê do que o outro fala, se você não pensa. Pois esta é gênia do conformismo, da vida subjugada e tutelada. A filosofia que bota desse ímpeto socrático é, por definição, anticonformista. Opa, peraí. Ícaro. Estou terminando aqui o último parágrafo, então. Estou no tempo aqui regulamentar. A vida é subjugada e tutelada. A filosofia que brota desse ímpeto socrático é, por definição, anticonformista e adversária de toda obediência cega. E é por isso que em tempos sombrios, quando a compreensão parece impossível e o diálogo parece interditado, né, proibido, a filosofia e sua busca de significado é muito mais perigosa e muito mais urgente. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele, de certa forma, faz uma relação com o que nós já estudamos, né? Não só com relação aos pré-socráticos, mas tudo que nós estudamos até aqui, dúvida filosófica, dúvida metódica, a metodologia do Descartes, a metodologia do Sócrates, né? A manhêutica. Se você não lembra, volta lá na aula para saber o que é a manhêutica. Nós falamos aqui, comentamos, fizemos a leitura do passo a passo, né? E esse texto aqui, ele, além de fazer essa relação com as aulas que nós tivemos, nos prepara para o texto que nós vamos começar a estudar, que é justamente a defesa de Sócrates, que foi escrito por Platão, se chama Apologia de Sócrates. Terminada essa leitura e esse comentário, alguém quer falar alguma coisa, perguntar, comentar? Antes que eu... Oi? Você falou, né, dos pontos positivos do diálogo que Sócrates falava, né, a teoria dele, que ele comentava com as pessoas. Quais são os pontos negativos? Reformula a sua pergunta. Pontos negativos como assim, Bia? Tinha algum ponto negativo por ser um diálogo? Às vezes as pessoas não entendiam. Tipo, qual é o ponto negativo? Vocês são pontos positivos. Não é, eu entendi o que você quis dizer. Não é bem, não seria um ponto negativo. O que eu estou compreendendo, o que você está falando, é o seguinte: quando o Sócrates interpela o seu interlocutor, né, começa a perguntar a ele e mostrar para ele que o que ele acha que ele sabe, na verdade, não se mostra... derrubado, né? Ele mostra para a pessoa que a pessoa não sabe exatamente do que está falando. Quando a pessoa... Nós lemos um diálogo, acho que Eutífron. Quando a pessoa se vê nessa situação e vê que aquilo que ela estava defendendo não tem muita validade ou não está muito correto, acontece duas coisas, nós falamos sobre isso. Ou a pessoa fica enfurecida, e foi isso que aconteceu com muitas pessoas, né, que se enfureceram contra Sócrates e o denunciaram, ou ele vai falar isso na apologia, ou a pessoa começa a tomar consciência e o próprio Sócrates fala, não se apartava mais de mim, querendo desenvolver mais e saber mais. Então a pessoa ela era levada a tirar de dentro de si mesmo um conhecimento. Será que eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Então, é isso.
Mais alguém perguntar ou comentar? Temos 15 alunos, então, olha, por favor, muito bom, porque nós temos aqui no o livro são 30 capítulos, né? Então podemos fazer 2 capítulos para cada aluno. Então vamos ver aqui o vídeo. E aí, eu vou fechar aqui meu microfone, senão vai reverberar aí. E o vídeo tem 4 minutinhos, depois a gente vai fazer essa separação dos capítulos e vou deixar aberto para vocês comentarem alguma coisa que vocês queiram. Sócrates apresenta o discurso de defesa do mesmo, contra as acusações preferidas contra ele. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado por um poeta chamado Meleto, por Ânito, que era um mercador influente, e por Licon, um orador obscuro. A base da acusação era a corrupção dos jovens, o abandono da religião grega e a Professor, o adoração áudio tá de travando, não dá pra ouvir direito. deuses da cidade. Vou tentar melhorar aqui, vou repetir rapidinho, peraí. Ok. Sócrates apresenta o discurso de defesa do mesmo, contra as acusações preferidas contra ele. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado por um poeta chamado Meleto, por Ânito, que era um mercador influente, e por Licon, um orador obscuro. A base da acusação era a corrupção dos jovens, o abandono da religião grega e a adoração de deuses estranhos aos da cidade. Sócrates já era conhecido por todos, e esta não foi a primeira tentativa de silenciar o filósofo. Na época, Atenas passava por um processo de reconstrução, e a influência de Sócrates talvez levasse muitos jovens a se opor ao governo, aos comerciantes e ao sistema político da época. E isto era um perigo para os negócios de Ânito. Sócrates também causava inveja nos demais oradores e poetas da época, o que talvez enraivecesse Meleto e Licon. É possível que esses três tenham se reunido numa causa comum: o ódio a Sócrates. Naquela época, qualquer acusado tinha direito a receber uma defesa de um advogado. Sócrates negou isto e ele mesmo fez a sua própria defesa. A obra Apologia de Sócrates é dividida em 3 partes principais. Na primeira parte, Sócrates já deixa claro que não são verdadeiras as acusações proferidas contra ele. Ele afirma que a sua oratória não consiste em recursos manipuladores e sofísticos, mas em falar a verdade. Ele passa a mostrar que seu ensino é válido, e sua índole pode ser provada pelo fato dele nunca ter cobrado para ensinar, ao contrário dos sofistas. Sócrates vai dando curso a seu argumento de defesa, respondendo à pergunta de onde vinha a sua sabedoria. Sócrates diz que o oráculo de Delfos afirmou certa vez que ele era o homem mais sábio entre todos. Então, o próprio Sócrates tentou provar que o oráculo de Delfos estava errado, procurando homens que o refutassem, mas ele não os encontrou. Ele procurou obter sabedoria entre os poetas, mas para ele, embora digam belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. E sobre os artesãos, ele dizia que pelo fato de exercitarem bem a própria arte, cada um pretendia ser sábio também nas outras artes que não dominavam, e este erro obscurecia o seu saber. Por buscar a verdade, Sócrates permaneceu pobre, porém sua busca atraía a atenção de todos, a admiração de alguns e o ódio de muitos. E por alguns se convencerem de que eram ignorantes, pelo menos em sigilo, passaram a acusar Sócrates. Sócrates passa a mostrar que um homem pobre como ele não manipularia os jovens voluntariamente. A troco de que ele faria isso? Meleto dizia que Sócrates não acreditava em Deus nenhum. Sendo assim, Sócrates ironiza e zomba do argumento acusatório de Meleto. Meleto dizia que o ensino de Sócrates era demoníaco. Mas se alguém crê em ensino demoníaco, também deve crer em demônios. E se o faz, automaticamente deve crer em deuses. Pois senão seria como acreditar nas coisas humanas, mas não acreditar nos homens. E sobre a sua missão, Sócrates dizia as seguintes palavras: parece que os deuses me designaram a cidade com a tarefa de despertar, persuadir e repreender cada um de vós por toda parte durante todos os dias.
O sacrifício de seu tempo, de sua família e de sua não busca por dinheiro apontam para um testemunho último da inocência de Sócrates, a sua pobreza. Outra evidência apresentada de sua inocência é a ausência de qualquer testemunha ou parente de algum jovem que viesse denunciar que Sócrates havia corrompido seu familiar. Não havia evidência da perversão dos jovens. Sócrates termina essa primeira parte não apelando ao emocional, mas convocando os juízes a fazerem seu julgamento por meio da razão e da análise dos fatos descritos. Mas isso não adiantou, por mais que a força argumentativa de Sócrates demonstrasse sua inocência, o mesmo foi condenado. Deu para pescar um pouquinho aí, na verdade é uma introdução, né? É um resumo da primeira parte da apologia, que nós vamos fazer a leitura. Mas espera aí, deixa eu ver aqui, nós estamos em quantos aqui? Vamos ver. Temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas, é isso? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Não tem problema, a gente põe... vocês viram lá no WhatsApp que eu compartilhei um arquivo? Vamos fazer dois capítulos por pessoa. Vou colocar aqui nessa ordem que está aqui. Então, Beatriz, vou até anotar aqui logo. Ó. Beatriz, capítulo 1 e 2. Peraí. O Erasmo, 3 e 4. Professor, Oi. o Erasmo é Miguel, no caso. Ah, beleza. Eu estou com outra conta aqui. Eu estou com Beleza. duas, no caso. Ok. Sem problema. A Júlia, 5 e 6. Vai anotando aí, galera, o que eu tô falando, hein? A gente vai me ajudando aí. Laura. Professor, Oi. é pra fazer o que com esses capítulos? Ah, calma aí, vou falar, né? Só um Ai. minuto. A Laura é 7 e 8. Vai ser divertido. Não entre em pânico. Eu sou qual mesmo? Miguel, 3 e 4. A Luca... Peraí, Laura, já falei. Lucas vai ser o 9 e 10. Os capítulos são pequenininhos, é tranquilão. E Mesquita? Quem é Mesquita? É o Miguel Mesquita? Tá bom. Então, Nicolas vai ficar com 11 e 12. Yasmin, 13 e 14. Peraí. 2, 4, 6, 8, 10. São 14, né? Se a gente fizesse... acho que 2 capítulos por cada um tá bom, né? O pessoal foi saindo. Qual será o objetivo, então? Você vai fazer o seguinte. Você vai ler esses capítulos essa semana. E na semana que vem, né? Você, por exemplo, a gente vai pegar aqui os primeiros 4 capítulos, né? A Beatriz e o Miguel vão falar dos capítulos. Acho que dá para falar... 3 alunos dá para falar. A Beatriz, o Miguel e a Júlia. Semana que vem. Depois mais 3. Laura, Lucas e Mesquita. Desculpe, Laura, Lucas e Nicolas. Laura e Lucas e depois Nicolas e Yasmin. Pode ser assim, gente? Só atente para um fato. Então, é o seguinte, só preste atenção no seguinte, lá no texto, quando vocês forem no PDF, o número 6
no texto está repetido, mas nós não chegamos no 17, né? Ok. O número 6 está repetido. Então, quando eu for ver lá a numeração, né, tá 6 e 6, mas é 6 e 7. Vou repetir, Nicolas. Você vai ler o capítulo que é respectivo. O seu capítulo respectivo, o seu, por exemplo, é 11 e 12. Você faz um pequeno resumo, né? E você vai falar na ordem aqui. Vai ser na terceira aula. A primeira aula, quem vai falar é Beatriz, Miguel e Júlia. Na outra aula, quem vai falar é Laura e Luca. E na terceira, Nicolas e Yasmin. Que aí é legal que vocês, né, também trocam, né? Na verdade, a gente vai fazer uma leitura. Falar, como eu estou falando aqui. Você vai fazer a leitura e vai dizer, ó, professor, nesse texto aqui, aqui, por exemplo, no primeiro capítulo aqui, Apologia de Sócrates. Vou pegar o que eu estou com o livro aqui. Você faz a leitura e vai me dizer o que ele está dizendo aqui logo no primeiro capítulo, né? É isso. Não tem nada demais não, gente. E aí a gente vai conversando, né? O que é interessante, né, que eu peço que todos façam, o fato de você ter que ler só o capítulo 12 não quer dizer que você não vai ler o capítulo 1. Então você vai ler do 1 ao 12, mas o que você vai apresentar, no caso do Nicolas, vai ser o 12. E assim por diante, né? Todo mundo lê tudo e cada um apresenta o seu. Diga lá. Então, a gente só vai ler o capítulo que a gente leu, né? A gente só vai falar sobre o capítulo que a gente leu. Isso. No Tá, seu tá, caso é 9 e 10. Isso aí. Beleza? Beleza. Quer que eu coloque aqui no chat para lembrar ou não precisa? O que vocês acham? Prefere que coloque? Eu posso escrever aí. Beatriz 1 e 2. Miguel 3 e 4. Júlia 5 e 6. Júlia 5 e 6. Laura 7 e 8. Luca 9 e 10. Nicolas 11 e 12. E Yasmin 13 e 14. Agora, uma coisa interessante de falar é que esse exercício, quem está ganhando são vocês mesmos, né? Na medida em que você vai ler, né, faz o seu rascunho, vai lendo os outros e vai tendo uma ideia do que o Sócrates está falando, né? Você vai fazer um estudo, na verdade. E se você fizer esse estudo, se nós fizermos esse estudo concentrados e cuidadosamente, você vai ter com você um conhecimento. Esse livro aqui é muito importante. É um dos livros mais importantes da filosofia. Você vai ter um conhecimento para várias áreas. O Sócrates aqui na Apologia, ele dá a semente para várias discussões. A questão da ética, do direito, né, da especulação filosófica, né, em vários aspectos. Então, faça isso com tranquilidade, não precisa, né, nada demais assim, mas lê com calma. Você vai ver que os capítulos eles são curtos, né? Se você se concentrar aí, em meia hora você faz a leitura, né? Meia hora, em 45 minutos você faz leitura e faz o seu resumo, e não precisa ficar de 8 da manhã às 10 da noite. É uma tarefa que pega o seu capítulo, vai lendo, lê primeiro o seu, depois lê os outros, com calma, tranquilo? Mas vai ser uma experiência boa. Comentários? Dúvidas?
Pode falar com o tio Celso. Estou à disposição. Agora, o microfone é de vocês. Sugestão de como a gente pode fazer. Faltou alguém para dividir capítulos? Não, né? Bom, estou dentro aí do prazo, aí já estamos já chegando no final da nossa aula. Foi como eu falei, né? 20 minutos de leitura, 4 minutos do vídeo, mais uns 20 minutos para a gente fazer essa separação. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, não sei se vocês perceberam, mas a aula de hoje, ela não está desligada das aulas anteriores, né? No primeiro ano, a gente tem, na verdade, uma introdução à filosofia. Então, os temas fundamentais da filosofia, né, eles precisam ser discutidos nesse primeiro ano. Quando você, lá no segundo e no terceiro ano, né, tiver contato com outros assuntos, esses que são a fundamentação, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, pré-socráticos, né, essa metodologia socrática, esteja bem firmado na sua cabeça. Vamos lá, estou à disposição. Alguma pergunta, comentário? Eu vou postar lá no Classroom. Eu acho que eu já fiz isso, mas farei novamente. Todas as aulas que nós tivemos até hoje. As apresentações seriam em uma aula só ou em várias? Então, vai depender do tempo de leitura de cada um. A gente separa 40 minutos para a aula. Se todo mundo está previsto para a próxima aula, a Beatriz, o Miguel e a Júlia, né? Se eles conseguirem falar e terminar, a Laura pode falar. E aí a gente vai seguindo, né? No caso, vai ser a leitura do texto e depois a explicação? Não, você pode fazer... Abaixa o seu volume quando você for abrir o microfone. Você pode fazer o seguinte, você pode já apresentar o capítulo que eu li e falar o seu resumo, né? O capítulo que eu li fala disso, 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 e tem... Sócrates se defende ou apresenta alguma coisa. Você pode ir apresentando conforme você achar melhor. Se você quiser fazer uma leitura do texto e comentando, também pode, como eu fiz aqui hoje, né? Eu peguei o texto dessa revista aqui e a cada trecho que eu achei interessante, eu fiz os comentários. Tem 10 comentários. Eu posso também postar lá os comentários que eu fiz do texto para que fique registrado também textualmente. Vamos lá, mais perguntas. O vídeo que você colocou hoje vai estar na plataforma? Assim que a gente terminar a aula aqui, eu vou postar lá. Ok. Posso postar também no grupo do WhatsApp. Mais perguntas? Esses capítulos todos, eles falam assim, meio que, mesmo sobre um tema só? Ou cada um deles tem algo diferente assim? Então, é o Miguel que perguntou? Sim. O que acontece? Na verdade, todos os capítulos, são parte da defesa de Sócrates, né? Mas em cada parte do livro, ele vai tratar a defesa dele de uma forma. Primeiro ele vai, né, se apresentar, depois ele vai dizer quais são os motivos pelos quais ele foi acusado, depois ele vai confrontar quem acusou, e finalmente ele vai dizer que ele vai contradizer as acusações. Então são partes, né? Mas tudo faz parte da defesa do Sócrates. Beleza?
Ó, tô colocando o vídeo agora lá nas turmas. No WhatsApp das turmas. Deixa eu ver aqui, porque... Ah, sim, agora vai. 1001 e 1002. Acabei de postar lá. Postado, Bia. Obrigada, professor. Nada. E aí eu vou colocar também lá na plataforma, nas atividades, que aí vocês podem ver de novo, né? Curtinho. É interessante. Bom, meus queridos, se ninguém mais quiser perguntar, né, quer saber alguma coisa sobre o texto ou sobre a aula, estou dando por encerrado nossa aula, então. Semana que vem, então, quem se apresenta? Vamos lá? Quem é que se apresenta semana que vem? Eu, Miguel e Júlia. Isso aí, então é um compromisso que nós temos firmado para a semana que vem. Não vão faltar, hein? Por favor, estudem direitinho o texto. Vocês vão gostar. O texto é bacana, interessante e vai ser bacana. Tem que ser muito comprido não, né, professor, a explicação. Não, você vai ver que o texto vai ser de acordo com o trecho que você tem para ler. O trecho que você tem para ler é curtinho. É porque, tranquilo. tipo, eu tenho esse problema, tipo, eu posso até entender um conteúdo, mas eu não sou tão bom assim com explicações. Ah, mas não fica preocupado com isso, não. É um exercício, a gente vai conversando aqui. O professor também o professor também né, vai exercitando, vai lendo, vai. É um exercício. A gente só vai melhorar, Miguel, na medida que a gente for fazendo, entendeu? É que nem o teatro, você não faz teatro? Uhum. Então, toda vez que você diz uma fala, você pode fazer a mesma fala de várias maneiras. Mas você só vai descobrir as maneiras diferentes se você fizer. Então nunca tá pronto, entendeu? Entendo. É por aí também. Então, até terça-feira. Valeu, professor. Uma boa noite, uma boa semana. Valeu, meu querido. Um abraço para você. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado pela paciência.